noite a todos. Então sejam bem-vindos, com a paz do Mestre, para mais uma semana de atividades, de estudos, de trabalhos aqui na casa. A todos que já fazem parte da família, a todos aqueles que estão vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos e sintam-se acolhidos, tá? A gente pede, inicialmente, para que todos desliguem os celulares, tá? Desligar agora, desligar também durante o passe, para que nesse momento que a gente vai estar aqui dentro, que a gente possa estar envolvido com as energias, com a espiritualidade superior. Então a gente pede gentilmente para que a gente desligue os celulares, tá? Nesse momento que a gente vai estar aqui. Também pedindo àqueles que puderem oferecer uma carona, se porventura o irmão do lado estiver precisando de uma carona solidária, que ela possa ser oferecida de bom grado, porque o horário aqui é complicado, local erro, tá? Então a gente pede a todos, tá? Para que possam fazer parte desse momento também. Nesse momento, nossa irmã Rosa irá fazer a leitura de preparo de ambiente. O nosso texto de hoje é felicidade. Felicidade não é consequência, e sim causa. A gente decide ser feliz ou não, simples assim. As coisas não vão mudar por ficarmos reclamando dessa ou daquela situação. Temos que amar a vida, independente da boa ou má sorte. Não tenho controle sobre o meu destino, mas tenho sobre a forma como vou enfrentá-lo. Decidir ser senhor de seus sentimentos, optar por ter autocontrole, dirigir os seus pensamentos e escolher os sentimentos que irá cultivar. É nossa grande responsabilidade. A vida é igual para todos, com seus problemas e responsabilidades, só mudando a forma como nos relacionamos com ela. Deus não é injusto. As leis que nos governam funcionam como precisão matemática. A lei é perfeita. O homem é que destoa. Temos que entender que vivemos para aprender, crescer e evoluir. Temos que entender que vivemos para aprender, crescer e evoluir. Nós escrevemos a história de nossa vida e todas as tramas são consequências das nossas escolhas. Não devemos desistir de todos os nossos sonhos de amor e felicidade, só porque um deles não se realizou. Que assim seja, graças a Deus. Vamos elevar nosso pensamento, nosso coração, para a nossa prece inicial. Senhor Deus, cá estamos em mais uma noite reunidos em vosso nome. Agradecemos ao seu infinito amor, a sua presença salutar dos nossos irmãos da espiritualidade superior, trazendo paz, luz, conhecimento, para que nós possamos nos aprimorar na nossa missão, na nossa jornada, pedindo por todos aqui presentes, aos irmãos desencarnados, aqueles que necessitam de vosso amor, de vossa caridade, que é justa e infinita, que possa nos trazer para a nossa noite de hoje, nesse momento, a paz, o equilíbrio, a harmonia e o aprendizado para a nossa vida. Gratidão, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Amém. Então, com muita alegria, na noite de hoje, nós recebemos a nossa irmã pela primeira vez na casa, Eslane Pereira. Seja bem-vinda, Eslane, com o tema Pelos Caminhos de Jesus. Boa noite, queridos irmãos. É uma alegria muito grande poder estarmos aqui nessa noite de segunda-feira, uma noite mais fria, né? Tem chovido esses dias. É uma alegria imensa podermos reunir para falarmos de Jesus, do seu Evangelho, do qual nós temos tanta sede, nós precisamos tanto falar e, principalmente, nós precisamos trabalhar, buscando a nossa melhora, a nossa reforma íntima, pelos caminhos de Jesus. Quantos tentaram caminhar nesse caminho?
Quantos se perderam e não permaneceram nesse caminho? Jesus esteve aqui há mais de 20 séculos. Quantos de nós estamos caminhando, encarnando e desencarnando, tentando estar nesse caminho? E a gente então vai voltar um pouco naquela época e vamos observar que nesse caminho de Jesus, quantos conseguiram estar com ele? A gente lembra de Madalena, dos discípulos de Jesus, a gente lembra de Joana de Cusa, e assim vai passando tantos irmãos que caminharam com ele. Ao mesmo tempo também a gente lembra daqueles irmãos que tinham problemas de visão, a lepra, as doenças físicas, as doenças emocionais e morais, que tentaram segui-lo e não conseguiram. Muitos espíritos falam que nós estivemos no Sermão da Montanha. Nós ouvimos Jesus falar das bem-aventuranças. Mas, infelizmente, na época, nós não tínhamos o amadurecimento psicológico para podermos seguir essas bem-aventuranças. E hoje, graças a Deus, estamos aqui. Então, nós agradecemos muito a oportunidade da reencarnação, da gente estar vindo nesse planeta, ter o nosso corpo, a nossa idade, as nossas fragilidades, a nossa boa vontade de querermos melhorar. Devemos agradecer a Deus também a família em que a gente vem. Mesmo aquela família em que tem pessoas complicadas e difíceis de entendimento, graças a Deus estamos tendo a oportunidade de nos refazermos nos laços do amor. Então, para que a gente possa buscar um exemplo, porque tudo, as pessoas, os espíritos servem de exemplo, de força, de coragem, para a gente poder prosseguir na nossa vida. Então, nos momentos difíceis, a gente lembra, igual essa casa que é tão abençoada, que é iluminada pelo seu protetor, Francisco de Assis, esse espírito maravilhoso, em que a gente tem comunicações, a gente ouve falar que ele vai reencarnar agora em 2025. A gente não sabe se mas ele está em preparação, porque Jesus o convidou a estar conosco. Então, nós temos que ver que nós não estamos deixados de lado. Jesus falou que ele sempre estaria conosco. Então, de tempos em tempos, o planeta recebe esses espíritos maravilhosos para nos incentivar a caminharmos no caminho do bem. Nós estamos vendo que nesse século 21, 2025, é o ano que nós estamos vivendo, tantas coisas fora do evangelho, fora do amor que está acontecendo, e muitas das vezes nos deixa tristes e temerosos, porque a gente pensa, meu Deus, como que a gente está vivendo situações que no passado acontecia pela ignorância do homem, mas a gente vê hoje que a tecnologia chegou, a ciência está se avançando, mas infelizmente a selvageria ainda impera. Por isso que nessa noite hoje nós vamos estudar um pouco sobre Simão Pedro, esse apóstolo de Jesus, que se aproxima muito do nosso ser, do nosso humano que nós temos. Então hoje eu trouxe para que a gente possa buscar nele forças e coragem e exemplo para a gente poder viver a nossa vida com Jesus. Então Simão, ele era filho de Jonas. Ele foi irmão de André. Ele era casado e pescador. Nascido em Betsaida, na Galileia. Foi um dos mais destacados apóstolos de Jesus. Sua missão na terra inicia-se às margens do lago de Tiberíades, ao ser surpreendido pela presença do Mestre, que lhe acerca com uma voz sublime e inesquecível, convocando-o a transformar-se. Segue-me, e eu vos farei pescador de homens. Ele era impulsivo, humilde, preconceituoso, sincero, rude e às vezes ingênuo. Passa por 3 fases. Antes de conhecer o Mestre,
tempo que com ele conviveu e os anos após a morte do divino amigo. Entre os discípulos, tinha a posição de porta-voz do grupo por ser um líder autêntico. Constante e pacientemente era corrigido por Jesus. Utilizava os seus equívocos para dar preciosas lições aos demais e por isso foi chamado pelo mestre de Pedro, a rocha viva da fé, apelido que evocava o vigor do seu caráter e da sua personalidade. Podemos sempre nos lembrar de Pedro como o mais ativo companheiro do apostolado. Durante 3 anos que esteve com Jesus, presenciou acontecimentos surpreendentes, leprosos sendo limpos, cegos voltando a enxergar, loucos recuperando a razão, deslumbrou-se com a visão do Messias transfigurado no Tabor e ainda mais, com a saída de Lázaro da escuridão do sepulcro. Entretanto, meus irmãos, Pedro, mesmo diante de tantos fenômenos, ainda não se considerava convertido, pois sabia da necessidade de trabalhos intensos, de sacrifícios pessoais, das enormes lutas para consigo mesmo e do testemunho de sua conversão aos irmãos de fé, recomendado pelo Mestre às vésperas do Calvário. Então, até aqui a gente vê que Pedro era uma pessoa comum, como nós, tendo os seus predicados e os seus enganos, os seus erros. No entanto, Pedro foi privilegiado. Eu pergunto assim, por que Jesus então escolheu os 12 apóstolos, espíritos evoluídos, espíritos que pudessem chegar aqui e trabalhar nessa seara, fazer e acontecer? Mas Jesus escolheu esses 12 apóstolos como nós, tendo os seus defeitos, as suas qualidades, para que desse os exemplos. E aqui mostra pra gente que o nosso trabalho tem que ser interior e muitas das vezes solitário. Então era isso. Pedro, no entanto, ele não entendia o que Jesus queria. Por isso que muitas das vezes ele servia de exemplo. Quem já leu o livro Boa Nova vê que o Boa Nova, a maioria do capítulo sempre fala de Pedro. Jesus esteve hospedado na casa de Pedro. Todas as visitas, as idas, os ensinamentos, Pedro estava junto. Então ele teve a condição de ouvir, de sentir, de ter um mestre, de olhar no seu olhar, de ver as suas atitudes, mas ele não estava preparado ainda. Assim como nós que estamos abraçando ou já abraçamos a doutrina espírita, muitas das vezes a gente cai em contradição com a gente mesmo. A gente fica em dúvida, será que é esse caminho mesmo que eu tenho que seguir? Será que eu tenho que abrir mão do que eu quero? Porque eu quero isso, mas o Evangelho me pede isso. Será que eu tenho que agir assim? A gente também tem esse conflito interior, principalmente no lar. Quando a gente está no lar, que a gente tem o filho que às vezes discorda do que a gente quer, ou então o marido, ou a esposa, ou o pai, ou a mãe, um tio. Então a gente se pergunta, será que eu tenho que agir dessa forma? Será que eu tenho que perdoar sempre? Será que sempre eu que tenho que fazer? A gente se pergunta, né? E Deus nos colocou no lugar mais certo, assim como foi colocado os apóstolos, no lugar certo, na época certa, para poderem aprender. E o significado do aprender é o amor. Então nós estamos aqui na Terra para aprender a amar. Nós necessitamos amar sem egoísmo, porque o amor, quem ama de verdade, abre mão. O amor, quando a gente ama mesmo, a gente abre mão da nossa liberdade, a gente abre mão do nosso descanso, a gente abre mão do nosso sossego, a gente abre mão de pedir as preces para a gente pede por aqueles que sofrem. Quantas mães às vezes vêm na casa espírita tomar passe, na hora do passe ela não está pensando nela,
ela está ali, mas a intenção dela é para o filho, para o marido, que não acompanha, mas que precisa, mas ela está ali. Então esse é o exemplo que nós precisamos nos modificarmos. Jesus amava em Pedro a força de seu caráter. Ele tinha todas essas dificuldades como nós, como seres humanos, temos. Mas ele tinha força de caráter. Seu entusiasmo, sua vontade sincera, justiça e o espírito conciliador que o tornaria merecedor de grande respeito, não apenas no trabalho, como também na família. Então a gente vê aqui que Pedro, ele era uma pessoa que tinha um caráter firme. É o que nós necessitamos ter. Nós precisamos falar sim quando é sim e não quando é não. Precisamos nos respeitar. Nós precisamos entender que nós estamos aqui, mas que nós não somos sacos de pancada. Nós estamos aqui para a gente poder aprender. Mas ao mesmo tempo devemos dar limites a nós. Até que ponto eu posso ir? O que eu estou fazendo para mim? Porque quando a gente desencarnar, eles vão chegar e vão perguntar assim, e aí, o que você fez para sua filha? O que você fez para o seu marido? Não. Eles vão perguntar assim, e aí, Eslane, o que você fez por você? Aí eu vou ter que dar conta. Eu vou ter que buscar em mim o que eu fiz por mim. Hoje nós estamos aqui, nós estamos fazendo por nós. Quantos às vezes largou a casa, às vezes nem jantou direito, veio direto do serviço para cá, por quê? Está buscando algo que nós necessitamos ter dentro de nós. E essa joia, esse valor, dinheiro nenhum compra, porque é para nós. Nós é que queremos hoje melhorar, nós queremos hoje subir um degrau na evolução. Nós queremos merecer um dia, que não seja um dia lá na frente, mas um dia próspero, a nossa saída desse planeta, conhecer outros planetas. Então nós precisamos olhar para nós. Intimidado até as ameaças da perseguição e sofrimento. Então Pedro aqui mostra para a gente a condição humana. Quando teve a passagem da crucificação de Jesus, a gente sabe que na história Jesus já havia falado que Pedro haveria de negá-lo 3 vezes antes que o galo cantasse. Mas nessa parte aqui, ele não fez essa negação por maldade. Ele fez pela condição humana. Aí estudando eu fiquei pensando, falei, meu Deus, se algo acontecesse com a gente, quando eu estava pensando em mim, uma coisa que fosse assim, muito absurda, de violência, será também que eu teria coragem de agir? Ou eu teria coragem de fazer como Pedro fez? Porque no momento assim, a gente realmente recua. Não é por maldade, mas a nossa condição é fraca ainda. Então, muitas das vezes, a gente se acovarda. Foi o que aconteceu com Pedro. Mas Pedro foi um dos apóstolos que esteve com Jesus até o finalmente dele, mesmo ele estando negado. Foi ele, Tiago e João. Foram os 3 apóstolos que, quando os soldados chegaram para pegar Jesus, eles o acompanharam. João tentou de todas as formas de tentar ajudar a Jesus. Mas o que ele fez? Eu preciso ir até Maria, a mãe de Jesus, para avisá-la o que estava acontecendo com Jesus. Então, ele foi até Maria para contar e buscá-la. E ficou Tiago e Simão Pedro. Tiago, então, começou a reunir as pessoas para ver se conseguia dinheiro, se alguém conhecia alguém influente que pudesse intervir por Jesus. Mas ele não conseguiu. E ele também se intimidou. E Pedro foi atrás de Jesus, porque Pedro, ele era tão firme no amor que ele tinha por Jesus, que ele era capaz de dar a vida dele naquele momento em intenção a Jesus. E ele acompanhou, ele foi até Caifás na casa, que é onde as pessoas chegaram e falaram, você é um nazareno? Ele não, que ele negou Jesus 3 vezes. Então, nesse momento, ele chega num ponto aonde ele vê Jesus. E aí ele vê Jesus na frente de Caifás, com as mãos amarradas, e todo mundo
brincando, mexendo com Jesus, e Jesus com a cabeça baixa, tranquilamente. Nesse momento, Jesus levanta a cabeça e olha para fora. No olhar para fora, o olho dele encontra com o de Simão Pedro, que estava mais distante. Então, aquele olhar de Jesus com o do Pedro fez com que ele saísse daquele lugar onde ele estava. E ele então encontra-se na rua, sem ninguém. E ele então, naquela hora, a ficha cai em Pedro. E ele pensa, meu Deus, e agora? Eu neguei a Jesus 3 vezes. Eu abandonei o meu amigo. Então, nesse momento, Pedro chora. Chora intensamente. Então, aqui fala o seguinte, ó. Pedro nega Jesus por 3 vezes e sai daquele lugar, andando pelas vielas solitárias de Jerusalém, sempre tão rígido, porque ele era muito rígido. Ele, em questão do perdão, a gente lembra de Madalena. Quando Madalena procurava Jesus, ele achava ruim, porque ele tinha preconceito, ele não queria que ninguém falasse que Jesus estava andando com a pessoa de má vida. Então ele tinha isso com ele. As quedas alheias caíam em si ao deparar-se com o olhar compassivo do mestre. Então foi nessa hora que ele se sentiu, eu sou humano, eu também erro e acabei de errar agora. Então nessa hora ele chora e ele se percebe igual a qualquer um. Porque na época em que ele recebia Jesus na casa dele, que andava com Jesus, ele se sentia protegido, como se Jesus fosse um super-homem, que se tivesse acontecer alguma coisa com ele, não ia acontecer, porque Jesus estava do lado dele. Mas naquele momento em que ele viu o mestre, o amigo, aquele que despertou o amor, que sempre fez tudo de bom para todos, naquela situação, então ele se viu tão pequeno. Né? Muitas das vezes a gente se sente assim também, não é? Diante de alguma dificuldade, algum problema moral, a gente fica assim, puxa vida, eu nunca pensei que eu fosse passar por uma situação dessa, eu nunca pensei que eu agiria dessa forma. Então Pedro, a partir desse momento, ele muda. Ele buscou dentro dele essa força, essa luz. E aqui, Pedro, então, se torna a rocha viva da fé. Levanta, fortalece e lapida. Ele reúne um grupo de pessoas com o propósito de realizar os ensinamentos de Jesus. Pedro não para. Porque muitas das vezes, quando a gente erra, às vezes o erro que a gente comete é tão grande que a gente se deprime. Muitos passam a não querer viver mais. Muitos até pensam em suicidar. Porque acha que o erro que cometeu, como aconteceu com Judas. Judas, quando ele percebeu o que ele havia feito, que ele volta para tentar renegociar a liberdade de Jesus, que são entregues a eles as moedas em prata, que entrega para ele, que ele viu o que ele fez. Quando ele vai saindo na rua, que ele vê Jesus sendo crucificado, aquilo doeu tanto dentro dele, tanto, que ele não consegue. Ele preferiu tirar a vida. E nós já sabemos que não existe morte. Então, esse ato que ele fez o levou ao suicídio e a um sofrimento muito grande. Que Jesus, né, que eles falam que Jesus ressuscitou no 3º dia, porque Jesus foi até Judas. Só que Judas estava tão desequilibrado, que ele não percebeu Jesus ao seu lado. Mas a gente sabe que ele foi ajudado. Então, meus irmãos, seja o erro que nós cometermos, nós necessitamos continuar, erguer a nossa cabeça, buscarmos na esperança, buscarmos firmeza para a gente poder nos corrigir e continuar a nossa vida. Não entregar os nossos passos no desânimo, na tristeza, na dor. Errar é humano, né? Já diz o ditado. Então, o Pedro, ele se torna, então, essa pedra, essa rocha firme. E Pedro, então, concretiza nas manifestações de amor ao próximo. Pedro, então, é convidado a ir para Jerusalém. Ele estava em Tiberíades, ele foi para Jerusalém. E lá em Jerusalém,
Os cristãos, gente, eram tão unidos, eram pessoas muito simples. Eles se uniram, arrecadaram dinheiro e deram para Pedro, e pediram para Pedro ir para Jerusalém. E em Jerusalém, então, Pedro vai com a família. E lá ele, então, constrói uma casa muito simples mesmo, e constrói a Casa do Caminho. Nessa Casa do Caminho, ele começa, então, a praticar a caridade. Porque a boa nova que Jesus trouxe para nós é isso, é amarmos uns aos outros. Então, Pedro dá essa continuidade. E dessa forma, então, nasce a Casa do Caminho, marco da fase áurea do cristianismo primitivo. E essa organização de assistência ergue-se com o esforço dos apóstolos, doação de vários amigos do caminho. Os ensinamentos deixados pelo mestre falam alto nos corações dos trabalhadores da Casa do Caminho, que pregam com entusiasmo a boa nova, curam os doentes e não deixam corromper, proclamando o perdão e o arrependimento das faltas. Ali, naquela humilde casa, habitava o hospital, a escola, o acolhimento, a oficina de trabalho, da oração e da comunhão com Cristo. Então a gente percebe que quando a gente busca mudar o destino das nossas vidas, a gente não consegue só falando, eu vou mudar. Nós precisamos colocar as nossas mãos em obras. Então aqui Pedro, para ver, tinha um hospital, porque naquela época as pessoas que eram doentes eram colocadas na rua. Não tinha hospital, não tinha condição, porque tinha que ter condição financeira. E como a maioria não tinha, porque eram escravos, então o que começou a acontecer? Eles começaram a levar essas pessoas para a Casa do Caminho. Eram deixadas na porta, eram levadas na carroça, vinha de outras cidades, porque descobriram que tinha Pedro que estava ali, que estava tendo curas, e as pessoas foram chegando, pessoas com doenças do corpo, do espírito, da alma, né? Era uma escola, porque tinham crianças, órfãos. Então, eles começaram a administrar os conhecimentos para essas crianças. Tinha um acolhimento, porque a maioria chegava com problemas morais. Então, ali tinha um acolhimento. Ali tinham pessoas que tinham sido ricas, que tinham vivido tudo que eles poderiam ter vivido, mas se perderam moralmente. Então, ele acolhia essas pessoas também. E era oficina de trabalho, porque a profissão, Pedro, ele fazia rede, porque ele era pescador, ele começou a ensinar um tanto de gente a fazer rede. Depois, Paulo de Tarso também passou por lá, ensinou as pessoas a fazer tapete. Então, eles passaram a custear também a própria vida. Eles descobriram no trabalho uma forma honesta de ganhar dinheiro. E também a orar, porque eles não sabiam rezar. Ali começou tudo, foi a base de tudo para todo mundo. Então, todos que ali chegavam, ali recebiam o que mereciam e o que era necessário a cada um. Trabalhando incansavelmente em favor dos necessitados, Pedro passa a curar pela imposição das mãos e pelo toque. Pedro, além de falar do Boa Nova, olha para ver como que Pedro trabalhou. Pedro ele saía cedinho de manhã cedo, pegava uma carroça, batia de porta em porta, pedindo alimento, roupa, para poder levar para o pessoal da Casa do Caminho. E ele retornava à noite. Quando ele chegava à noite com todo o material que ele havia ganho, ele ia de quarto em quarto, de cama em cama, olhar, levar a sua palavra, conversar com todo mundo, ver como é que estavam, mais tarde que ele ia descansar. E além de tudo, ele ainda falava de Jesus para cada doente em especial. Só que Pedro foi ficando sem ter tempo. Então, por isso que foram chegando mais pessoas para poder ajudá-lo, porque as pessoas queriam ouvi-lo. E Pedro, então, ele despertou nele um amor tão grande pelas pessoas, de tanto ouvir o sofrimento, esse acolhimento, esse ouvido de amor, que ele passou a curar. Olha para ver como que o amor de Pedro cresceu, a ponto de chegar a curar. E essa cura dele foi tão grande, gente,
que Pedro, aonde ele passava, as pessoas iam criando aquele tumulto. E muitas das vezes tinha doentes que não estavam na casa do caminho, mas que ia para ver Pedro, que não conseguia chegar perto dele, que estavam deitados na sarjeta. Então, quando ele passava, eles pediam para que fosse curado. E a própria sombra de Pedro chegou a curar. Aí eu me pergunto, o que a nossa sombra está fazendo? Ó, para ver a própria sombra, ele nem tocava mais as pessoas. O amor dele cresceu de uma tal forma que ele conseguia realizar em nome de Jesus. Então, nós precisamos trabalhar as nossas sombras. Que as nossas sombras sejam de amor. Mesmo que tenhamos o coração quebrado, né? Que a gente, às vezes, tem tantas dificuldades, porque cada um de nós trazemos buracos, que são as nossas tristezas, as nossas dificuldades, muitas das vezes até do passado. Então, são curas que nós precisamos trabalhar em nós. Por isso que a gente precisa exercitar o amor, porque o amor é saúde, como foi falado na leitura aqui de preparo, falando da alegria. Quando amamos, a gente passa a ser pessoas amáveis, alegres, pessoas que estão de bem com a vida. Quantas vezes a gente vê vizinhos, amigos, que passam por tanta dificuldade, que a gente fala assim, não sei como é que a dona fulana aguenta, senhor ciclano aguenta, que ele passa por tanta provação. Mas é isso, é a aceitação da vida que tem. É o amor, é a alegria de estar aqui, de gratidão a Deus por essa oportunidade. Então, Pedro, até sua sombra era considerada poderosa para curar os doentes que eram colocados em macas no caminho pelo caminho ao qual ele passava. Conhecido como aquele que negou Jesus, teve sempre a coragem de afirmar que o fizera. Tá vendo? Ele nunca escondeu que ele negou Jesus. Porque a gente tem muita mania, né, de apontar os defeitos dos outros. Ah, mas você fez isso. Ah, mas você é assim, né? Mas ele não. Sim, eu fui. Mas eu continuo, eu acredito e eu quero estar no caminho de Jesus. Reconhecendo que o homem é muito mais fraco do que perverso, com vontade firme e perseverante no trabalho ao próximo, demonstrou como pode ser forte um homem movido pelo amor e pela fé. É uma coisa que nós nunca podemos deixar de ter, é fé. A gente vive esse mundo onde a ansiedade toma conta da gente, onde o agora é para ontem, que já passou. Nós precisamos ter fé, confiarmos, precisamos acreditar em nós, ter fé em nós também. Porque se nós estamos agora vivendo essa época em que nós estamos vivendo, é porque é necessário que estejamos aqui. Nós estamos contribuindo para a vida futura. Então, nós precisamos fazer. Eu penso assim, que se nós não temos condição de praticar a caridade, de levar um acalento a alguém, de levar um alimento, uma roupa, um sapato, fazer uma sopa, mas nós podemos fazer uma prece. Quantas pessoas estão precisando de uma prece? Eu lembro que Ivone Pereira do Amaral, Francisco Cândido Xavier, eles tinham um caderno. E nesse caderno, eles costumavam colocar o nome das pessoas que suicidavam. Então, quando eles viam o jornal, eles pegavam aqueles nomes e escreviam no caderno. E toda vez que eles faziam o culto, eles liam nome por nome e pediam a Deus o amparo a esses espíritos. E eles, descobriram que a espiritualidade amiga levava esses irmãos, quando eles tinham condição, até a casa deles, para poder ouvir a prece. E esses espíritos tão necessitados, porque desencarnaram devido ao suicídio, eles se perguntavam, por que ele está fazendo essa prece para mim? Eu nunca vi ele na minha vida. Então os amigos espirituais falavam com eles assim, tá vendo? Tem pessoas que interessam por você, que desejam sua melhora, o seu progresso. Vamos progredir?
Então aqueles espíritos voltavam com mais força, com mais ânimo e coragem para poder estudar e até trabalhar, preparando para uma próxima existência. Então isso é caridade, isso é amor. E nós necessitamos trabalhar com esse amor, com essa fé, pensamento positivo, sair na rua, mesmo que a gente não converse com as pessoas, desejar um bom dia, uma boa tarde. Às vezes a gente passa, a gente vê as pessoas sentadas de cabeça baixa, ou às vezes a gente passa por uma pessoa que às vezes nem enxerga a gente. Às vezes você olha para a pessoa, você sente no seu íntimo, parece que a pessoa está precisando de alguma coisa. Nesse momento, faz uma prece, Senhor. Acompanhe essa pessoa, auxilie o seu pensamento. Às vezes a gente passa, tem pessoas sentadas no banco da praça, às vezes está ali, ó, um tempão. Você passa assim e fala assim, meu Deus, o que será que aquela pessoa está pensando? Né? Senhor, ilumine o pensamento dessa pessoa. Precisa a gente conhecer. Então aquela vibração de amor chega naquela pessoa e toca o coração dela. E entendemos que é necessário amar, porque apenas o amor puro arrancará as escamas das trevas dos nossos olhos. Olha para ver, só o amor vai fazer a gente ver um presidiário como irmão. Só o amor vai fazer a gente ver aquele filho difícil sendo um irmão que Deus colocou na nossa família para a gente aprender a amar. Porque se a gente não amar essa célula pequena que é família, como que nós vamos amar o mundo? Como que nós vamos, sem conhecer ninguém, a gente vai chegar e abraçar aquela pessoa e desejar o melhor para ela? Tudo começa dentro do lar. Aprendemos trabalhando e servindo até que um dia, qual acontece ao velho Simão do Boa Nova, discípulo por excelência, pedra e pastor, possamos exclamar ante a presença divina: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque em verdade meus olhos já viram a salvação. Então Pedro, no momento em que ele morre, que eles queriam colocá-lo na cruz como Jesus, e ele falou que ele não era digno, então ele foi colocado de cabeça para baixo. E ele fala que então agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque em verdade meus olhos já viram a salvação. Quer dizer, ele se encontrava em paz, porque tudo que ele pôde fazer, ele fez. Ele viveu como homem, ele pescou homens, como Jesus havia falado, ele errou, ele voltou para os caminhos de Jesus, ele levou o lenitivo para aquelas pessoas que tanto precisavam, e as pessoas que precisavam não eram pessoas somente escravos, eram pessoas ricas, que já tiveram tudo que poderiam ter naquele momento, mas não tinha paz de consciência, não tinha o conhecimento da existência de Deus, de Jesus. Então ele pôde levar tudo isso, e além do mais, ele serviu de âncora para os outros apóstolos, porque todos saíram pelo mundo para poder levar a boa nova. Então nós que estamos aqui hoje, a gente tem muito que agradecer aos discípulos, a Pedro, porque se não fosse o exemplo, o sacrifício deles, nós não teríamos hoje a doutrina cristã. Nós não teríamos conhecido esse cristianismo, porque naquela época as pessoas não escreviam, eram poucos que sabiam escrever. Então foi passando de boca em boca até chegar nos dias de hoje. Então nós precisamos, gente, ter coragem para estarmos no caminho de Jesus. Precisamos regaçar as mangas. E não é para amanhã, não, é para hoje. Quando a gente chegar em casa, que a gente fizer a nossa prece, vamos pedir a Deus para nos encaminhar, para estudar, para trabalhar, para a gente servir. Porque nós temos tanto trabalho e nós precisamos ser voluntários. Porque todas as vezes que à noite a gente sai para trabalhar espiritualmente, a gente volta no outro dia melhor, menos cansado, mais animados. E a gente percebe
que quando a gente não faz uma prece ao deitar, a gente levanta no outro dia cansado, desanimado, irritado. Por quê? A gente foi levado para lugares ruins. Então a gente precisa nos monitorar. E essa monitoria nossa é a nossa fé. É o que nós pedimos a Deus, é o que nós realizamos. Então nós precisamos realizar em nosso favor. Precisamos trabalhar sempre, buscar as orientações que a doutrina espírita nos deixa, que nós possamos ter o hábito de fazer o culto no lar, mesmo as pessoas que não estão dentro da doutrina espírita, que possa pegar a Bíblia, que tenha o hábito de sentar um dia, um horário, e ali colocar um copo de água, pegar uma prece, um livro, fazer uma oração, pedir a proteção para o lar. É outra observação que nós precisamos estar atentos, gente. Os nossos lares precisam de proteção. E a proteção que nós podemos dar ao nosso lar é a nossa fé. É toda semana a gente se reunir. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu estou sozinha, não tem ninguém para fazer o culto comigo, às vezes desanima. Mas tenha certeza que nós nunca estamos sozinhos. Dizem que cada um de nós temos conosco, que nos acompanha, 20 espíritos. Então imagina, numa casa que tem 5 pessoas, então espiritualmente tem 100 espíritos. Então se eu não me equilibrar, aqueles espíritos que estão convivendo na minha casa, o que vai acontecer? Eles vão estar em desequilíbrio, porque eu não sou uma pessoa evoluída. Então quer dizer, o que vão estar perto de mim são aqueles espíritos necessitados, como nós, né? Não é porque desencarnou que são diferentes, são seres como nós, então as mesmas necessidades. Então se eu tenho um lar que eu não tenho a proteção de Deus, o que vai acontecer? Então a gente vai estar irritado, a gente vai estar brigando, vai estar xingando, né? Então nós precisamos ter atenção para isso. E quando a gente passa a fazer o culto no lar, a gente percebe inicialmente que a gente se sente assim perturbado, às vezes desanimado. Na hora que dá a hora do culto, às vezes tem gente que chega, bate na porta. Mas se a gente persistir, o que vai acontecer? A gente vai perceber que naquele momento do culto dá uma paz. Ou então a gente percebe que durante o dia que vai ser realizado esse culto, a gente sente uma perturbação, a gente fica nervoso, a gente fica agitado, mas aí você já tem o conhecimento. São os irmãos que vão estar presentes naquela hora para ouvir o Evangelho. Eles já são levados desde cedo para estar no nosso lar. Então, a gente tendo conhecimento, o que nós vamos fazer? Nesse dia, a gente vai redobrar os nossos pensamentos em Deus. A gente vai redobrar as palavras que nós vamos falar em casa. Porque no momento do culto, eles vão estar reunidos conosco. E ao abrir o Evangelho, eles vão estar lendo com a gente. Eles vão estar lendo a mensagem, a prece que nós vamos fazer. Quando a gente pede para o equilíbrio da nossa casa, para a limpeza do nosso lar, que aqueles espíritos que ali estão necessitados não sejam retirados, que nós possamos pedir a Deus que esses espíritos que estão ali naquele momento sejam levados, encaminhados para o setor próprio, que sejam acarinhados, que sejam amados, que sejam instruídos, para que eles possam encontrar paz. E aí, meus irmãos, a espiritualidade explica que a partir do momento em que nós começamos a fazer o culto no nosso lar, que nós começamos a ter a palavra, a presença de Deus, os espíritos começam a fazer uma corrente de proteção do nosso lar e de todos os nossos familiares. Eles não precisam nem estar presentes conosco, mas passam a ser protegidos. Então, cabe a nós fazermos o nosso melhor. Não adianta, por exemplo, eu vir aqui, eu buscar orientação espiritual, mas eu não fazer a minha parte. Pedro buscou fazer a parte dele. Nós necessitamos fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? É buscarmos
no Evangelho de Jesus, a nossa instrução. Porque muitas vezes a gente busca a instrução material que nós necessitamos ter para trabalhar, para podermos viver. Mas ao desencarnarmos, tudo que nós aprendemos aqui não vai nos ajudar. O que vai nos ajudar é o Evangelho de Jesus. É a nossa mudança moral, é a nossa mudança interior. É o que nós fizermos, Deus vai ver. Fulano de tal, ele fez o máximo que ele pôde fazer. Ele não fez mais porque não estava na condição dele. Mas ele trabalhou para melhorar. Então, nós necessitamos trabalhar para a nossa melhora. Não adianta a gente vir aqui, pedir a Francisco de Assis, aos amigos espirituais da casa, sairmos daqui leves. Mas quando descer aqueles degraus ali, o pensamento da gente voltar nas coisas ruins, aqueles espíritos tão necessitados que não entraram aqui dentro, vão nos acompanhar. Então nós precisamos buscar esclarecimento, firmeza, fé, a gente sair daqui levando conosco a proteção desses amigos que vêm aqui e levar para dentro da nossa casa, da nossa vida. E quando a gente deitar, que nossos espíritos saírem para buscar novas energias, encontrar com esses amigos daqui e dar continuidade ao nosso trabalho. Se estamos doentes fisicamente, nós necessitamos buscar a cura para nós. Divaldo Franco, ele estava falando que ele teve câncer há pouco tempo agora. E os médicos desenganaram por causa da idade dele, os problemas todos. Mas o Divaldo falou o seguinte, que todos os dias ele conversava com as células dele. Ele conversava com as células cancerígenas. E pedia a essas irmãs que pudessem, se fosse o merecimento dele, que elas pudessem deixá-lo. E ele conversava na intenção de instruí-las, mostrando o Evangelho de Jesus, o amor, e ele foi curado, com poucas sessões de quimioterapia. E ele está aí, na cadeira de roda, devido à sua idade, e ainda falando e levando o Evangelho, a esperança, o consolo para todos nós. Então é isso, nós precisamos falar com a gente. Se a gente está com a garganta inflamada, vamos conversar conosco. Algum desequilíbrio aconteceu conosco que nos atacou a garganta. Então precisamos buscar, meu Deus, o que eu estou fazendo? Meu órgão, eu preciso dele para falar. Minha irmã, eu preciso de você. Me desculpe pelas energias negativas que eu mesmo gerei para mim. Então tudo isso nós precisamos trabalhar em nós. Nós somos seres de energia. Então quanto mais trabalharmos a energia em favor de nós mesmos, nós estamos trabalhando a energia de todos. Aqui nessa casa que nós estamos vendo, o tanto de pessoas encarnadas que estão aqui. Se cada um de nós tivermos nesse momento agora pensamentos positivos, se estivermos calmos, como foi feito o preparo aqui para a gente poder acalmar, né? Então quer dizer, a energia que agora está maravilhosa, né? Estamos alcançando, já está fazendo o nosso tratamento físico e espiritual, que quando a gente for para a gente poder tomar o nosso passe, o que vai acontecer? A gente vai estar limpo, a gente vai sair daqui limpo. A água fluida que a gente for beber é um medicamento que vai, quando a gente engolir a água, ela vai se tornar luz dentro de nós, vai estar nos curando. Então tudo depende de nós. Igual Pedro, tudo dependia dele. E se ele não quisesse aceitar o Boa Nova? Se Jesus foi crucificado, se ele morreu fisicamente, e se ele quisesse voltar a ser pescador? O que seria de nós agora? Nós sabemos que a obra de Deus não para. Se não fosse Pedro, seria outro. Mas ele assumiu no plano espiritual, assim como nós. Muitas das vezes, quando a gente está revoltado, a gente fala assim, eu não queria ter nascido. A gente implorou de joelho para poder estar aqui, para ter uma nova oportunidade. Mas aí chegamos aqui, a gente fica revoltado com as situações da vida, desanimado, triste, deprimido. Aí a gente começa então a se rebelar contra o Pai. Tudo isso a gente precisa modificar. A gente, quando participa de reuniões mediúnicas,
a gente ouve os nossos irmãos e muitos deles, meus irmãos, guardam em si raiva, ódio. E isso faz com que eles sofram. Então, nós que estamos aqui agora, nós necessitamos trabalhar isso em nós. Se nós temos raiva de alguém, vamos trabalhar para que a gente possa melhorar esses ressentimentos. Porque se desencarnarmos amanhã, nós vamos estar levando isso conosco. E a gente vai demorar a curar desses ressentimentos. Então, nós precisamos trabalhar para a gente não sofrer tanto. Precisamos exercitar o amor. Tinha uma mãe, uma vez, que ela tinha muita dificuldade com o filho. O filho era muito rebelde, o filho dava muito trabalho. E a mãe, então, se sentia tão desolada que chegou ao ponto de não interessar mais pelo filho. Mas mãe é mãe. E mãe, então, pediu ajuda, uma orientação, que ela pudesse ter condições de auxiliar esse filho. Então foi orientado para ela que todos os dias que o filho chegasse em casa, que ela o abraçasse e falasse com ele: filho, eu te amo. Aí ela: não, eu não tenho condição de falar isso com ele, porque eu estou muito chateada com ele, não tem como eu abraçar e falar que ela. Mas a senhora vai ter que fazer isso, vai ter que achar um meio. E ela ficou com aquilo na cabeça. E o filho chegava, muitas das vezes drogado, chegava, deitava e dormia. Então a mãe passou, acho que eu vou fazer assim. Então o filho chegava, às vezes drogado, às vezes bêbado, deitava para dormir. Ela esperava um pouco, levantava, ia lá, abraçava ele e falava: eu te amo. E corria e voltava para o quarto, porque ele estava dormindo. E ela foi fazendo isso. E o filho, quietinho. Aí teve um dia que ela falou assim: não vou fazer isso mais, não. Eu vou lá e tá dormindo, ele nem percebe que eu estou fazendo isso. E não foi. E o filho deitou e ela achava que todo dia ele estava dormindo. Ele estava acordado. Então ele fala lá do quarto: mãe, você não vai me abraçar hoje, não? Você não vai falar que me ama? Então a gente vê. Beber água. Melhor coisa para chorar. Então, a gente vê que só o amor constrói. Nós que estamos aqui, a gente precisa trabalhar com amor. A gente precisa. Amar. Igual essa casa é tão abençoada. Francisco de Assis amou tanto. Ele foi um ser que veio a esse planeta rico, tinha de tudo, abriu mão de tudo. Andava descalço, com roupas finas, mas tudo que ele pôde fazer pelas pessoas, ele fez em nome de Jesus. Tem uma passagem de Francisco de Assis, que ele sai de onde ele estava, e era uma época de muito frio, estava chovendo muito, nevando. Vai ele mais um frade para visitar um convento onde ele tinha sido chamado. E ele chega nesse convento, bate a porta e custaram atender. Portão fechado, aí chega um frade. Aí ele fala que era Francisco, que ele tinha ido lá, que ele tinha sido chamado. Aí o frade falou assim: então você espera um pouquinho que eu já volto. Fechou o portão. E nele voltar, estava na hora de fazer um tanto de coisa lá dentro, ele esqueceu. E Francisco estava lá fora, com outro frade. Aí o frade desesperou. Francisco do céu, como nós vamos fazer? Eu estou morrendo de frio, estou morrendo de fome. Nós vamos morrer congelado aqui. Porque até agora eles não atenderam a gente, até agora nós estamos aqui. Aí ele começou a dançar, começou a pular, começou a cantar. Aí o outro frade falou assim: Francisco, agora ficou louco. Agora que eu estou perdido mesmo, eu vou morrer. Enlouqueceu, né? E ele pergunta: por que você está fazendo isso? Ele falou assim: meu irmão, que alegria
Porque agora nós estamos na mão de Deus mesmo. É Ele que vai resolver nossos problemas. Não passou 5 minutos, o portão abriu. Aí o Fábio, me desculpa, eu tinha esquecido de vocês, vamos entrar. Então, quer dizer, com essa passagem mostra que muitas das vezes, gente, em 5 minutos a nossa vida muda. Né? Então, nós temos que ter fé, nós temos que ter confiança, nós temos que acreditar no nosso potencial. Nós temos muito para dar, nós temos muito guardado em nós. Então, que nessa noite, Simão Pedro possa ter tocado os nossos corações, que possa ter nos ensinado um pouco mais desse evangelho de amor de Jesus, que possa derramar nas nossas vidas, nas vidas daqueles a quem a gente ama, mas principalmente na vida daqueles a quem a gente tem não tanta afinidade, daqueles que às vezes nos fez chorar, que às vezes lá dentro tem ainda uma lembrança negativa. Então que Jesus possa nos tocar para que a gente possa aprender a amar igual essa mãe que ia todos os dias abraçar o seu filho, né? E que conseguiu reconquistar o seu filho pelo amor, sem briga, sem discussão. Que o evangelho de Jesus seja feito no lar de cada um de vocês, que a presença do Pai seja constante e que nos momentos mais difíceis não vamos desistir da nossa vida. Vamos lembrar dessa casa de Francisco de Assis, dos amigos espirituais que aqui habitam, que está conosco. Nos momentos de dificuldade, pensa nessa casa, que os amigos espirituais aqui imediatamente estarão conosco, porque nós não estamos sozinhos. Agradeço a vocês pela oportunidade da gente estar aqui conversando. É a primeira vez que eu venho aqui, peço até desculpa da minha emoção, mas toda vez que eu falo de Jesus, toca tão fundo meu coração, porque a gente precisa amar. Sem amor a gente não é nada. Que Jesus nos abençoe. Nesse momento, vamos pedir que nossa irmã Slane faça a nossa prece final. Irmãos, nesse momento então, continuamos elevando os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de vida nesse dia, dessa semana que se inicia. Desejamos, Pai, sermos gratos pela vida, sermos gratos pelas oportunidades que tem nos dado. Agradecemos, Pai, que o Senhor sempre está conosco, nos abençoando, e assim desejamos nesse momento que os nossos pensamentos possam buscar aquelas pessoas a quem nós tanto amamos, nossos familiares, amigos, que possamos vibrar pela nossa área de trabalho, de estudo, que possamos lembrar dos hospitais, das penitenciárias, dos nossos irmãos que perambulam pela cidade sem ter um lar para regressar. Lembramos também de pedir para todos os corações de todas as mães, principalmente as mães que enterraram seus filhos. Pai, agradecemos a oportunidade dessa vida e desejamos pedir que as águas que aqui foram colocadas sejam fluidificadas, mas ao mesmo tempo que todas as águas do planeta possam estar nesse momento levando o benefício da saúde espiritual e material. Pedimos pela paz do planeta, para o equilíbrio, para o respeito e o carinho da nossa natureza. Pai, que o Senhor nos acompanhe, que abençoe essa casa, que nos dê força e coragem para seguir os nossos passos. E assim, segundo a Tua vontade, possamos dar por encerrado o nosso trabalho dessa noite. Que o Senhor esteja conosco, que abençoe os amigos espirituais que tanto nos assistem. Agradecemos por essa oportunidade e que seja, Pai, feita a Tua vontade e não a nossa. E que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, só algumas ponderações que a gente tem que fazer aqui. E aqui é o seguinte,
As coisas boas não sobram para mim, mas o mais difícil joga para mim. Mas eu quero, primeiro, começar pelas boas. Agradecer muito as contribuições que a gente recebe para nossos irmãos que têm filhos pequenos, que passam fome, que ainda, apesar da Bolsa Família, que ajuda, mas não resolve quando você tem muitos filhos. Então, tudo que chega aqui de alimentação, parece que as pessoas sentem o cheiro e vêm e chegam os necessitados, né? Então, agradecemos muito por essa contribuição. Mas toda casa espírita tem uma questão física e material que a gente precisa manter, tá? A gente tem aqui alguns colaboradores, que os próprios médios colaboram, mas a gente solicita que aqueles que puderem contribuir, não é dízimo, porque nós não cobramos dízimo, tá, gente? Mas a gente pede contribuição porque nós estamos no momento em que as nossas reservas não existem. Aliás, a Miriam é secretária, tesoureira de não sei de que mesmo, mas a gente sabe que só para o abrigo são quase R$900, mas a gente tem um gasto enorme com papel higiênico, com toalhinhas de mão, com o próprio café, o próprio material de limpeza, né? Porque a gente teve uma péssima ideia de colocar o chão branco, né? Então, por mais que a gente gaste esses produtos e esfregue, né? E a gente tem que contratar, tem que ter uma faxineira, porque a gente não dá conta mesmo, né? A gente não tem pessoal disponível para a limpeza. Teve uma época que nós mesmos fazíamos a limpeza, mutirão e tudo, mas com o tempo, né, a gente vai passando em 60, em 70, né? E aí quando a gente vê, a gente já não tem mais coluna para esfregar chão, tá? Então, aqueles que quiserem contribuir, não é obrigatório, mas aqueles que puderem ajudar, a Miriam é a tesoureira. Ela tem cara de tesoureira porque ela trabalhou em banco muito tempo. Então, ela pode dar um recibozinho, né? Aqueles que quiserem fazer a contribuição mensal, podem fazer, ou esporádica, não importa. Importa que cada um possa contribuir para que a gente tenha o dinheiro para manutenção da casa. Porque nós não pagamos aluguel aqui, existe um contrato de comodato, nós, né, temos um desacordo aí com o abrigo, mas chega num acordo, a gente briga aqui, resolve ali, né, conversa, mas a gente, uma hora, este contrato vai terminar, tá? Por enquanto a gente não paga aluguel. Nós construímos isso aqui com dinheiro de bazares que a gente fez, então foi todo um trabalho, assim, de um esforço muito próprio. Mas é uma casa que a gente não quer que termine, a gente quer que ela continue. E por isso a gente tem lutado muito para encontrar um lugar, para encontrar condições financeiras, de ter nosso próprio espaço, da maneira que a gente gosta e quer, né? Mas momentaneamente estamos com dificuldades de garantir, né, a nossa subsistência em termos de instituição. Hoje até uma ata que a gente vai registrar e é obrigado a registrar, a gente tem que pagar 350 por folha ao cartório. Na próxima encarnação eu venho dona de cartório. Já escolhi a profissão que eu quero, porque ou coisa para dar dinheiro, tá? Mas tudo bem, tá? Ser dono de cartório é terrível, porque você confere lá uma folhinha 350, isso é ano passado, tá? Então, por favor, se puderem, se tiverem condição, quando tiverem uma disponibilidade, qualquer ajuda é necessária. Os alimentos vocês podem trazer aos quilos e a gente vai juntando aí, tá? Temos um companheiro, um amigo aí que contribui com um saco enorme e a gente divide com várias famílias, né? Para que não deixe ninguém precisando, né? Isso tem sido maravilhoso, tá bom? Um abraço para vocês. Desculpem aí a facada, a faquinha,
né? Mas tem momento que a gente tem que pedir, tá bom? Um abraço para todos vocês.